Bom, já pregar sobre o inferno, falar que o inferno existe, parece óbvio, né? Parece que a gente tem que falar uma coisa que nós já sabemos, mas que é uma realidade também a negação do inferno. E isso não é de hoje, não é algo que vem dessa sociedade moderna. Mas desde o início da igreja já se negava o inferno, né? Por volta do século III, existiram algumas heresias que negavam o inferno. Tinha um cara, por exemplo, o Arnóbio, que começou a negar o inferno da seguinte forma: ele começou a dizer que os condenados eram aniquilados e que o inferno não existia. Daí então os socinianos, por volta do século VI, foram seguindo essa mesma linha de pensamento, dizendo que os condenados eram aniquilados. Também uma outra forma de negar o inferno, os originenses começaram a falar por volta do século IV que os condenados se converteriam. De fato, né, o inferno vem sendo negado. O demônio vem tentando negar o inferno desde o princípio, desde o início. Então, nessa sociedade odierna, ou seja, para esse homem moderno, né, a maçonaria foi trabalhando de muitas formas, né, para a gente entender o plano do inferno. Qual o fim último do homem? Chegar a Deus. O nosso fim último é voltar para a casa do Pai. É entender que nós não fomos feitos para esse mundo, que nós somos pessoas que seremos eternas, né? Nós somos eternos, nós não fomos feitos para a morte. E que nós estamos passando nessa vida para chegar ao nosso fim último, que é Deus, para voltarmos para casa, porque somos estrangeiros nessa terra. Bom, então, sabendo disso, o inferno tenta de todas as formas negar a existência do inferno. E nós precisamos, enquanto catequistas, nós precisamos, enquanto coordenadores de grupo de oração, enquanto pastores, enquanto sacerdotes, enquanto leigos consagrados, enquanto pais e mães cristãs que assumimos a fé dos nossos filhos no batismo, nós devemos pregar para aqueles que nos foi confiado por Deus a existência do inferno, aqueles que nos foram confiados a existência do inferno. Nós precisamos pregar a verdade. O que acontece é que nos últimos tempos, né, sobretudo nesses últimos tempos, nesses tempos modernos, parece que a igreja ela tem que se adaptar ao homem moderno. Parece que não se pode mais falar do inferno. Parece que é uma coisa ruim. Enfim, né, nessa sociedade moderna, parece que a igreja tem que se adaptar, né, a esse homem. Não se prega mais o inferno, não se fala mais abertamente sobre o inferno. Parece que estão colocando assim uma mordaça na boca dos nossos pregadores, os teólogos também. Né? Olha só o que o demônio conseguiu destruir a teologia. Nas universidades, no curso de teologia, já não se fala mais de demônio, já não se fala mais da existência do demônio, já não se fala mais sobre exorcismo. Então, nós precisamos pregar o inferno, falar para as pessoas que o inferno existe, sobretudo nesse tempo onde essas religiões orientais, essas filosofias, né, orientais vêm trazendo muito forte a negação do inferno. O inferno é um estado de espírito. Nós precisamos falar para as pessoas e combater abertamente, pregando a verdade que o inferno existe, que é um lugar e que há uma ressurreição dos corpos e que nós, se bons, ressuscitaremos para a vida eterna, ganharemos então um corpo glorioso, mas se maus, ressuscitaremos para o inferno com o corpo que temos. E esse corpo vai sentir dor. E nós sofreremos a pena, que não é só uma, mas uma acumulação de penas, é o que vai falar São Roberto Bellarmino no seu livro A Arte de Morrer Bem. Eu tenho esse livro aqui, deixa eu só conferir. A Arte de Bem Morrer, desculpa. É esse livro aqui, onde ele vai falar justamente
sobre essa acumulação de penas, né? Não é só uma pena, não é só ir para o inferno, mas cada pecado que você comete, né, tem uma pena que se deve pagar no inferno. Então, nós precisamos falar para essas pessoas. Tem uma outra pena que eu achei bastante curiosa, né, que vai falar Santo Afonso Maria de Ligório no seu livro. Gente, eu tenho que hoje eu não estou lembrando nada, né? Preparação para a Morte, que é aquele que acho que eu já mostrei outras vezes, eu gosto bastante desse livro. Nesse livro, Preparação para a Morte, ele vai falar que se abríssemos o inferno, a pestilência, né, esse cheiro fétido que exalaria, seria suficiente para matar toda a humanidade. Mas nós não paramos para meditar sobre o inferno. Por isso nós estamos nos perdendo, né? Porque se paramos para meditar no inferno, sobre o inferno, sobre as penas do inferno, nos leva a uma conversão. Nos leva à conversão das nossas a conversão da nossa vida e o arrependimento das nossas faltas. Os padres, né, do deserto, eles tinham esse hábito de meditar sobre os seus pecados, de meditar sobre o inferno, e aí começavam a lembrar de suas faltas e eles alcançavam a contrição perfeita. Por quê? Porque eles começavam a pensar sobre o inferno, e aí vinha o pensamento de ofender a Deus, e aí vem as suas próprias culpas, e aí vem a graça. E aí chega na graça da contrição perfeita, eles conseguiam chorar copiosas lágrimas de arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro, né? Das ofensas cometidas contra Deus. Então, nós que temos um rebanho, precisamos mais do que nunca. Agora nós precisamos falar sobre o pecado, falar sobre o inferno, né? Mostrar as artimanhas do mal, as articulações do mal. Ora, se no início da igreja já havia ali as articulações dos demônios para negar o inferno com as heresias, a maçonaria vem, sobretudo no século XVII, com o seu apogeu na Revolução Francesa, se articular para realmente negar o inferno, né? E aí a gente vê as consequências disso ao longo dos séculos, né? Eles começaram para negar o inferno, e agora já temos aí as ideologias, porque são braços do mal, né? As ideologias, a ideologia de gênero, que é uma coisa satânica, né? Que é uma obra maligna, que vai contra a natureza, né? E essa é a intenção do inferno, essa é a intenção do mal, negar a lei natural. Ou seja, ele tenta apagar, mas o mal ele nunca vai conseguir apagar completamente a lei natural da consciência humana, porque o Senhor escreveu no coração do homem, mas ele consegue obscurecer. Por isso nós perdemos esse sentido do certo e do errado. E aí vem essas ideologias, a ideologia de gênero, o feminismo, né? O próprio movimento feminista, que vai defender o aborto. E aí defende a pílula anticoncepcional. E aí nós temos essas duas grandes, né, esses dois braços do demônio, por conta, né, da maçonaria, nós temos aí os grandes destruidores da família. Né? O que aconteceu no passado, lá por volta do século XVII, na Revolução Francesa, essa descristianização da sociedade e que vem perdurando todo esse tempo e vem alcançando seu apogeu nesses últimos tempos, né? Nós vamos vendo a destruição da família. Nós vamos vendo com essa defesa do aborto, né? Com a revolução lá por volta dos anos 60, né? Das feministas, dessa luta, né? Por a invenção da pílula anticoncepcional, essa luta pela emancipação da mulher, a luta que começa sempre com uma coisa boa, né? Eles sempre trazem a temática dos direitos das mulheres, que é uma coisa boa, né? A mulher ter direito de trabalhar, ter direito de votar, poder estudar. A independência da mulher é uma coisa boa, mas que traz um sentido, e de forma muito sutil, como é todas as obras do maligno, de forma bem sutil, ele vai revelando a sua malícia, né? E aí vem a pílula anticoncepcional, aí vem a luta pela legalização do aborto e a ideologia
de gênero, que é uma forma de... Gente, é a forma mais desumana de aniquilar uma alma. É dizer para ela que ela deve ir contra a natureza. É dizer para ela que ela deve fazer algo que é abominável aos olhos do Senhor. Certo? Então, eu queria deixar claro nesse vídeo para vocês, né, que existe um inferno, que existe uma ressurreição dos corpos, que você vai para o inferno com o seu corpo, que você vai sentir dor. E não é uma dor como aqui lá, todas as penas são muito mais atenuadas, de uma forma muito mais forte, né? Não só os sentidos internos, mas os sentidos, não só os sentidos externos, né, como a pena do fogo, que vai consumir tudo ao mesmo tempo, mas também os sentidos internos, né, a angústia que se sente, o ódio, sobretudo o ódio contra Deus, né, o ódio contra as pessoas que te puseram, que te ajudaram a cair no abismo, né. Tem até um caso que eu li esses dias no Facebook, a história de um rapaz que tinha uma noiva e eles fornicavam antes do casamento, eles estavam fornicando. E aí, essa moça morreu repentinamente. E esse noivo ficou desesperado, né? Chorou muito a perca, sentiu muito a perca da pessoa que ele amava. E decidiu ir para um mosteiro buscar consolo, buscar um refúgio, e aceitaram ele passar uns dias lá no mosteiro, e ele passou a rezar mais durante o período que estava no mosteiro. Com isso, Deus lhe concedeu uma graça, e aí a noiva, né, veio do inferno, e o que ele viu foi algo totalmente diferente. Ela bradava ódio contra ele, ela falava palavras odiosas contra ele. Ela disse: olha, o meu desejo é que você vá para o inferno, de levar para lá também. Contudo, me mandam dizer, ou seja, Deus ordenava a ela que ela dissesse para ele que ela estava naquele inferno, naquele tormento, por conta dos pecados contra a castidade, ou seja, por conta da intimidade vivida antes do tempo, ou seja, fora do matrimônio. E ele ficou desesperado, porque ele estava chorando de dor, porque amava, e ele viu que lá não existia o amor, mas o ódio. E aí ela apontou para o confessionário, né? Porque para ela bastava uma confissão, um arrependimento para que ela se salvasse, né? Porque esse foi o pecado que a levou à condenação, o pecado contra a castidade. E aí esse jovem se converteu, né? E aí ele virou sacerdote e foi ser missionário, né? Em um outro lugar. Enfim, não só essas graças, né, essas revelações particulares que Deus concede a determinadas almas para que se convertam, para que mudem de vida, para que se salvem, mas também Nossa Senhora, que mostra aos 3 pastorinhos o inferno, a 3 crianças, né, muito pequenas ainda, porque o que é muito comum hoje nas paróquias, sobretudo nas paróquias progressistas, é não permitirem que as crianças façam a catequese, a primeira comunhão, a partir dos 7 anos. Eu vejo muitas paróquias que as crianças começam a catequese com 9, 10, 12 anos de idade, o menino vai para a catequese. Gente, a igreja entende como adulto uma criança de 7 anos de idade, porque com 7 anos de idade a criança entra na idade da razão, ela já consegue ter discernimento do certo e do errado. Então ela já consegue entender o pecado, ela já consegue entender as ações que ela faz. E sobretudo nesses dias de hoje, né? Sobretudo nesse tempo onde nossas crianças são atacadas de forma assim mesmo, de forma dolorosa. Elas são constantemente atacadas pelas ideologias do inferno, né? Que entram pelos quadrinhos, entram por aquilo que eles veem na TV, pelo comercial, que são mensagens subliminares até, mas que vão induzindo a criança a um pecado gravíssimo. Então, mais do que nunca, as paróquias precisam abrir as inscrições para catequese das crianças a partir de 7 anos, porque as crianças já têm pecado, e muitas delas pecados graves, gravíssimos. Então, é também uma forma, é um erro também, não querer que as crianças, ou seja, um erro que induz ao inferno, não querer que as crianças recebam os sacramentos, né, com 7 anos, porque a partir dos 7 anos elas já podem, já estão na idade da razão, elas já vão poder discernir o certo e o errado, elas já precisam fazer uma confissão,
certo? Então, só esse vídeo é para nos alertar, é para nos falar, da importância de se pregar sobre o pecado e sobre o inferno. Isso é um martelinho, você precisa dizer, ó, e martelando na cabeça lá das ovelhas que Deus confiou. Você precisa ir inculcando nas pessoas que elas precisam, né, que elas têm que enxergar o pecado, que elas precisam saber que o inferno existe, que no inferno há as penas, né, que o corpo vai para lá, que é eterno. Então você precisa falar sobre essas coisas, porque a Igreja Católica, ela não ameaça ninguém com o inferno, mas ela prega a verdade. E esse é o caminho que o Senhor nos ensinou. E a gente não precisa, não é para ficar adoçando as coisas açucaradas. Gente, o inferno existe. Pronto, queima, lá tem fogo. Uma alma que vai para lá vai passar a eternidade no fogo, a não sei quantos mil graus, né, de calor. E ela precisa saber isso, ela precisa saber que ela foi criada para Deus, ela precisa saber que ela foi criada para amar a Deus e não para condenação, certo? Que o fim último dessa alma é chegar a Deus. Por isso o inferno, com tantas artimanhas, se articulou de tantas formas que foi, né, criando, deixando essa vida aqui mais agradável, mais prazerosa, sobretudo com as ilusões, né, as ilusões da ideologia de gênero, do feminismo, que são ilusões e erros gravíssimos que levam verdadeiramente ao abismo. Por isso nós precisamos retornar à verdade. Nós precisamos mais do que nunca buscar aquilo que ensina a tradição da igreja. Certo? Então esse vídeo já tá maior do que aquilo que eu esperava. Eu espero fazer outros vídeos, né? Até vídeos menorzinhos, mais esclarecedores, mais objetivos. Então, se você ficou até aqui comigo, eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, isso ajuda muito a qualificar o conteúdo do canal. Deixa seu like, faz a tua inscrição se você não é novo. Se você é novo por aqui, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam receber essa catequese também, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima. Salve Maria Santíssima.